Olá pessoal, eu sou o professor Jairo Moura e estou passando aqui hoje para a gente falar sobre uma experiência que eu tive, né, uma experiência internacional no Chile. E eu vou contar para vocês como foi que aconteceu, porque vai que acontece aí com alguém e essa pessoa pode aproveitar aí a oportunidade, né? Então o que foi que aconteceu? Em 2018 eu viajei para o Chile, viajei a passeio, não viajei com o intuito de estar pensando em futebol, mas quem trabalha com futebol já vai pensando antecipadamente. Então a minha ideia era de um dia ir para um jogo lá para saber como era a atmosfera, se era do mesmo jeito do Brasil. E aí eu fui vendo lá e tinha um jogo entre Colo-Colo, né, que é o time principal, um dos times principais do Chile, e La Calera, né, e aí, poxa, foi uma experiência fantástica. Então assim, uma coisa que eu digo é que quando você viajar para outro país, a maior parte dos bilhetes, né, dos ingressos, eles são vendidos pela internet, então você tem que se preparar antes para comprar e já ir com isso de casa, né? Lá vende, mas assim, há uma burocracia um pouco grande, então tudo tem que ser adquirido pela internet. No dia é bom que você leve a sua identidade original, porque às vezes você não leva e os caras não deixam entrar, né? Então é uma outra coisa que você precisa estar atento também. E aí eu fui pro jogo, poxa, muito legal. A torcida foi no estádio do Colo-Colo, a torcida muito empolgante e os xingamentos são os mesmos, a paixão é a mesma. A torcida do Colo-Colo ela coloca muito em evidência a questão de ser campeão da Libertadores, então na maior parte das vezes tá ali no grito da torcida a questão de ser campeão da Libertadores, e eles colocam isso frente aos adversários, né? E o Colo-Colo perdeu para o La Calera 2-0, mas foi uma experiência muito boa. E aí quando eu voltei pro hotel, eu pensei o seguinte, velho, eu vou tentar aqui ver em algum lugar onde é que eu posso fazer uma observação, treinamento aqui sei lá, de estágio. E aí o que aconteceu, né? Eu não pensei no Colo-Colo, vi lá a Universidade do Chile, a Laú, né, quando coloquei centro de treinamento. E aí procurei lá e vi, só que assim, quando eu vi lá no site, eles tinha alguma coisa dizendo o seguinte, que com 3 meses é que você tem que fazer a programação para poder ser recebido nesses clubes, para fazer às vezes um passeio lá. Mas aí eu disse, velho, eu vou lá, peguei o endereço, né? Peguei metrô lá, então o metrô lá é super tranquilo, né? Quem viajar para o Chile, o metrô é super tranquilo. Assim, eu não ando muito de metrô no Brasil, mas no Chile, poxa, todo mundo com celular, com tal, eu não vi nenhuma cena estranha lá de roubo ou de tal, tá todo mundo lá tranquilo. Pelo menos isso foi o que eu pude observar. O pessoal é assim, eu senti, pelo menos nos lugares que eu fui. Em alguns lugares, algumas pessoas são meio difíceis de dar informação, né? Mas na maior parte eu fui bem atendido lá. E aí fui para o centro de treinamento sem saber onde era, tal. Peguei o endereço, o metrô, desci e fui na sorte, fui com Deus, né? Graças a Deus. E aí bati lá no centro, o ambiente ali, os arredores é um pouco, eu acho que é um pouco difícil ali nos arredores do centro de treinamento, então é um ambiente onde você precisa estar um pouco ligado, pelo menos assim, aparentemente. E aí eu bati lá e o segurança veio e disse assim, ó, eu sou brasileiro e tal. Aí ele assim, a primeira coisa que ele disse, ó, você precisava falar com 3 meses de antecedência, né? E aí eu falei e tal, que não era só aquela semana que eu ia passar lá. E aí o que é que aconteceu? Ele disse, ó, vou falar aqui com o meu chefe. Aí foi lá falar com o chefe, nisso já ia uns 25 minutos já de conversa ali, né? E aí você tentando ao máximo ali tentar conversar, porque é um outro idioma, né? E aí, mas assim, aí o chefe dele veio e aí falou a mesma coisa. Eu disse assim, ó, eu estava fazendo um estágio, aí eu utilizei a questão do estágio na CBF, né? Que já tinha feito já. E eu só queria fazer uma observação. E aí o chefe da segurança disse que tinha casado que era casado com uma brasileira e aí tal, e ele disse assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou falar com as relações públicas aqui, mas eu não vou te prometer nada, porque assim, você precisa vir com 3 meses e já falar e já deixar certo, porque a gente não faz esse tipo de procedimento aqui no clube, não. E eu, não, tranquilo. E nisso já ia mais ou menos, eu acho que 1h30, 2 horas de espera. Então eu acho que a questão de você se relacionar, como você vai se relacionar, né? Não exigir nada, porque às vezes a gente perde oportunidades porque falta um pouquinho desse jogo de cintura para você se relacionar com as outras pessoas. E aí às vezes você acaba perdendo oportunidades. Passei mais umas meia hora lá esperando, e aí ele veio e disse assim, ó, a menina vai te atender lá. E aí, poxa, fiquei muito feliz, peguei o crachá do clube, entrei, para mim ali já estava
muito legal. E aí eu fui para a questão lá de falar com a Relações Públicas, a secretária, ela perguntou, eu já tinha levado comigo alguns documentos com emblemas da CBF já também, né? E ela perguntou, eu mostrei os documentos, né, de estágio, que era do estágio anterior da CBF. E aí ela disse assim, ó, eu não vou te prometer porque a questão é o treinador, né? O treinador das categorias e o chefe das categorias ele tá aí. Eu não sei se ele permite. E assim a gente se relaciona aqui da seguinte maneira: quem decide as coisas aqui é o coordenador das categorias de base. Aí ele falou lá o nome da pessoa lá. Se você quiser aguardar por ele, ele tá no campo, tá dando treino lá também. E se você quiser esperar, e aí, mano, se eu quero esperar, é claro que eu vou esperar. E aí esperei lá mais 1 hora, lá sentado em outro banco, então já ia umas 3 horas lá. E aí, quando o pessoal saiu do treinamento, né, ela me apresentou lá o chefe das categorias de base, que era só o treinador que eu ia conhecer, né, para saber se ele ia autorizar ou não. E aí ele saiu todo molhado de lá, né, do campo, porque lá tá assim, tava chovendo muito. E aí quando ele saiu, ele perguntou se eu podia esperar. E aí eu já vinha com umas 3 horas e meia lá esperando. Eu disse, é claro que eu posso. E aí ele foi lá tomar banho tranquilo e tomou banho e voltou, né? E aí, esse cara super bacana, me mostrou tudo, disse que eu podia voltar no outro dia. Eu voltei acho que uns 3 dias lá, acompanhei jogos e assim, o treino de perto de todas as categorias, entrei em todos os ambientes do clube e acredito muito em Deus que foi que possibilitou aquela oportunidade, né? Então assim, acompanhei a intensidade dos treinamentos, assim, eles são muito intensos, fazem uma leitura muito boa de jogo, gostam de um jogo muito bem posicional, né? De um jogo posicional, de um jogo mais de passe, mas com intensidade, uma cobrança muito grande dentro dos treinamentos. E aquela foi uma semana maravilhosa para mim. Ainda fui assistir jogos do Sub-15, do Sub-17 e clássico, 2 clássicos eu assisti ainda daquelas categorias. E foi uma experiência, né, na Universidade do Chile, na Laú, que é o rival lá do Colo-Colo, o grande rival. E foi uma experiência fantástica, eu agradeço a Deus por isso. E essa foi a experiência que eu tive lá, uma semana dentro desse clube, entrando por todos os setores, discutindo futebol, mesmo que com um pouco de esforço ali por conta do idioma, mas foi uma experiência fantástica que, assim, me fez crescer muito como pessoa. E eu tinha que passar isso aqui para que vocês saibam que também pode haver um dia aí que possa pintar uma oportunidade tal e que vocês não desperdicem pelo esse fator de relação, tá bom? Então essa foi a experiência internacional, eu agreguei muito para mim, anotei bastante o que tinha nos quadros, como era que eles faziam, tudo. Então a diferença que eles utilizavam lá de idade, né? Do esporte que é educacional, do esporte que é desenvolvimento, do esporte que é especialização. E tudo isso eu trouxe com uma bagagem muito boa para mim como profissional. Então foi uma experiência fantástica na Universidade do Chile, um grande clube, um centro de treinamento gigante, né? O centro de treinamento Gatorade lá. E assim, estrutura fantástica, tá certo? Então assim, é um excelente clube e foi uma experiência formidável que eu passei, que Deus permitiu isso, que eu sei que tudo na minha vida é permissão de Deus. Então eu queria contribuir isso com vocês, passar também, porque algum dia vai que você vai para um outro país e testa lá, tenta, vai atrás, espera, não é? Porque às vezes vale a pena. Eu podia ter passado o tempo todo lá e a pessoa dizer, ó, infelizmente não pode, eu ia voltar, mas assim, a tentativa ir atrás e dar a cara, bater ali e esperar, né, foi muito, muito, muito proveitoso para mim.